Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, nós estamos tratando nesse trimestre sobre o Verbo que se fez carne. Essa é a revista da CPAD e a lição que nós vamos ver agora é a lição de número 5, falando da verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o texto áureo da nossa lição, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade prática é que o verbo divino, que representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O Evangelho de João é chamado, sim, o Evangelho da Verdade. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, do verso 16 a 18. Depois leremos o verso 37 e 38 do capítulo 7 e João, capítulo 8, do verso 31 ao 36. João 7, verso 16. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 8, verso 31, em diante lemos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que versos tremendos e poderosos esses aqui, que comenta sobre o conhecer a verdade. Não basta crer em Jesus. Olha que Jesus disse para aqueles que creram que era necessário permanecer na sua palavra. Vamos ao comentário dessa lição. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus e a essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade que temos em Cristo. Vamos à palavra-chave aqui, é liberdade. Falemos então de Jesus, a verdade em Jerusalém, a verdade libertadora da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João capítulo 7, verso 1. Apesar dos conselhos de seus irmãos para que ele subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria
à santa cidade de Jerusalém para a festa, mas sobre a orientação do Pai. João capítulo 7, versos 5 e 6. Os irmãos de Jesus não criam nele, mandaram que ele fosse para lá. Mas Jesus não subiu quando seus irmãos queriam, mas sim quando foi a vontade do Pai. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, João capítulo 5, versos 19 a 20, João 6, 38, João 8, 29, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, João capítulo 7, verso 10 e 14. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia ao momento em que ele se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Ele diz: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas condená-lo-ão à morte. Mateus capítulo 20, verso 18 e João capítulo 8, verso 20. Falemos um pouco da verdade na festa dos tabernáculos. Nos versos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar, João 7, verso 14. Ele estava ciente que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre pessoas, por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele, o Verbo, era realmente o Filho de Deus, e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. João capítulo 14, verso 6. Falemos do vivendo na verdade. Os versos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para se cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. João 17, 17. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifesta em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos. Quando diz o Verbo habitou entre nós, esse habitou entre nós quer dizer tabernaculou entre nós. E agora Jesus, que é o tabernáculo de Deus entre nós, sobe para a festa dos tabernáculos. E através do Espírito Santo, Jesus continua se fazendo presente a nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Portanto, na sinopse, tópico 1, Jesus encontrava-se na Galileia, sendo a verdade revelada de Deus, e ele vai se dirigir a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E ali, no último dia, o grande dia da festa, Jesus vai se pôr em pé e dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos ao ponto 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada aqui pelo Senhor Jesus, ela é posta à prova pelos líderes judeus, enquanto ele ensinava a multidão, ansiosa por mais milagres no pátio do templo. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério, para que essa mulher fosse julgada publicamente. João capítulo 8, versos 3 a 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando de contrariar a lei.
O nosso Senhor respondeu sabiamente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João capítulo 8, verso 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência as nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação de nossos pecados. Falemos ainda de Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus aqui representa. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou e disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. E também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Falemos ainda da verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outros examinam essa verdade de forma lógica, utilizando a ciência como uma forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo, nas ciências ocultas. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única. O próprio Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Essa verdade única que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa desse mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Colossenses, capítulo de número 2, verso 9 e 10. E essa verdade só pode ser alcançada por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, que é a verdade, e é a verdade libertadora, é a verdade plena, é a verdade absoluta, é a verdade de Deus para nós. Então, na sinopse, tópico 1, vemos que Jesus é a verdade que expõe a consciência dos escribas, dos fariseus, e expõe os seus pecados. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. A passagem do Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 ao 38, está intimamente também relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente ele permanecer em Jesus. Note que Jesus disse aos judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade por meio da palavra. E depois de conhecer a verdade por meio da palavra, ele se torna discípulo verdadeiro. E aí ele será, conhecendo essa verdade libertadora, ele será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus é aquele que proporciona a verdadeira libertação na vida do pecador. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona
com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdades debatidos na obra de filosofia. A verdade que é mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifesta e revelada na figura de Jesus. João capítulo 14, verso 6. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele em fé. Em Jesus podemos alcançar a verdadeira liberdade. E se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa, e cativa pelo pecado, sobre o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente serão livres estão inclinados às coisas do Espírito, não andam mais segundo a carne. Satanás já não consegue exercer a sua influência maléfica sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 7. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Sinopse tópico 3. Jesus é a verdade que proporciona liberdade na vida do pecador. Vamos à conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Com isso, nós concluímos mais uma lição. Essa lição que apresenta Cristo como a verdade de Deus para nós. A pergunta de Pilatos continua ecoando. O que é a verdade? E a resposta é que a verdade é Jesus. Jesus não só é verdade, mas Jesus envia-nos o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Essa verdade plena, absoluta que temos em Deus. A palavra de Deus também no Evangelho de João aparece como verdade. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos à revisão do conteúdo para reforçar com as perguntas e respostas. A que se referia Jesus ao afirmar que seu tempo ainda não tinha chegado? O que Jesus está dizendo aqui, que seu tempo ainda não havia chegado, ele está se referindo ao momento em que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, seria crucificado, morto e sepultado, para assim cumprir toda a justiça divina. Vamos à segunda pergunta. O que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo? E a resposta é: a verdade que é Cristo nos traz e nos revela a consciência de nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação de nossos pecados, como a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Terceiro, de acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? E a resposta é: a realidade que o mundo carece de saber é o entendimento dessa verdade única, absoluta,
que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que separa desse mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Colossenses 2, 9 e 10. Vamos à quarta pergunta. Em que momento a vida do pecador está protegida? E a resposta é: a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. João capítulo 8, verso 31. Jesus disse aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vamos à quinta e última pergunta, no que diz respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? E a resposta é: a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sobre o poder do inimigo, e por isso precisa conhecer essa verdade libertadora que é Cristo Jesus. Semana que vem estudaremos a lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não só subscreva, divulgue esse canal. Pessoas que gostam da escola dominical, nós aqui apresentamos 5 escolas dominicais: CPAD, da Betel, da CADB, da Central Gospel, da Conimadeb. São 5 escolas dominicais para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.